Nesse vídeo falarei sobre frame, sobre a mensagem da CAN, o frame, como a mensagem é estruturada, né? Ok? Então, como eu uso, né, uma Nucleo Board, a F446, então sempre, né, eu recomendo, independente de qual microprocessador você estiver usando, sempre usar o material, né, os manuais, o manual de referência. Então, da ST, né, Microelectronics, eu tenho aqui, né, esse manual de referência do microcontrolador, né, que eu uso. Então, para vocês verem aqui, ó, na página, aqui no início esse é o início, né, pelo microcontrolador que eu estou usando, né, esse aqui é o meu reference manual. E lá na página 1046 é onde começa a falar sobre o meu periférico da CAN, né? Ele chama de BX, ele tem essa nomenclatura aqui interna, né? BX Cam, porque é Basic Extended Cam. Ela pode, eu vou explicar para vocês, ela pode trabalhar até no modo estendido, mas apesar que nossa aplicação nós vamos trabalhar no modo standard, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, eu fiz uma apresentação no PowerPoint para facilitar, mas só para estimular o uso de manuais, né? Do próprio fabricante do microcontrolador. Eu vou dar uma rodada aqui para vocês verem como eu quero falar sobre o frame. Então aqui tem tudo que nós vimos, né? O modo loopback, tá tudo aqui nessa seção do periférico CAN. Então eu quero mostrar para vocês aqui que eu criei um slide, olha essa página. Nós vamos falar, o conteúdo desse vídeo é sobre CAN frames, né? Então é só para mostrar que eu retirei daqui esse conteúdo que eu vou mostrar. Então eu vou para uma apresentação que ela fica mais fácil para demonstrar para vocês. Então, aqui é o seguinte, nós temos ali, né, obtido através do manual de referência, eu destaquei aqui em verde o data frame, né, que é o standard, tá? Então, e aqui o estendido, né? A diferença é que a quantidade de bits que eu gasto para um frame estendido vai ser maior, né? Porque no campo aqui de arbitration, né, que é o campo do ID, na verdade, eu posso, quando é estendido, eu posso ter uma combinação maior, né? E no modo padrão aqui vocês vão ver que eu só tenho 11 bits. Mas nós vamos trabalhar aqui, é razoável aqui trabalhar no modo standard, ainda mais na nossa aplicação aqui simples, né? Nós vamos focar aqui no modo standard. Então o que muda, né, do modo standard para o modo estendido é o comprimento do frame, mais o que muda mesmo, na verdade, é o campo de arbitração aqui, né? O field arbitration aqui, né? Então, assim, vamos focar no seguinte, olha, na verdade, aqui, olha, aqui mostra que é o espaço entre frames, né? Então, aconteceu um frame, aqui o meu bus estava esperando, vai entrar esse próximo frame, como que ele é estruturado o frame, né? Como que a mensagem né, a gente trata os dados que a gente recebe na CAN como uma mensagem, mas a mensagem, ela é estruturada, né? Ela tem um frame para isso, então ela tem toda uma composição. Como que é feito aqui? Só resumidamente, primeiro você pode ver aqui que ela tem 44 bits, né, na parte essencial, né, do frame, depois mais 8 vezes n. 8 vezes n, que é o que pode mudar, que ela transfere bytes, ela transfere, né, de 1 a 8 bytes, né? Então, o byte é 8 bits, então aqui se eu vou passar um byte só, então são 8 bits adicionais. Se eu for passar, dependendo do tamanho, então é n vezes a quantidade, né, de bits, que é o tamanho do byte que eu vou passar. Então o campo de dado é o que muda aqui, na verdade. Mas vamos trabalhar que a gente vai passar o dado somente de 1 byte, né, 8 bits adicionais. Então eu tenho 44, né, que fazem parte da composição do frame, mais o dado, mais 8 bits, então isso vai dar 52. Então, no mínimo, um dado de um frame de dado, ele tem 52 bits. Né? Então, como que ele é composto aqui, ó? Ele começa, né, a linha sempre fica recessiva, vou explicar isso depois, ela fica nível alto. Quando ela começa, então é o start. É o start of frame, né? Que é o início do frame, então ela baixa aqui. Depois virão aqui mais 12 bits, onde 11 são do ID da mensagem, vocês vão ver o ID, ó, o ID da mensagem. E esse bit aqui, ele só vai determinar se eu posso trabalhar com dois tipos de frame, na verdade. O frame de dados, que é o que a gente vai focar agora,
E o remote frame. O remote frame é quando você não transmite dado, você está pedindo remotamente dados para algum outro dispositivo na rede. Então, mas aqui a gente vai focar somente, por isso que aqui, ó, o remote aqui está em 0, né? Porque eu não vou estar, é um dado para, é um frame de dados, ok? Então isso aqui vai estar em 0. Então eu tenho aqui, né, o start, eu tenho 11 bits do ID, eu não vou, aqui é um frame de dados, então aqui está em 0. Depois aqui eu só dizer se vai ser, esse bit vai dizer se é estendido ou não, então está em 0 porque é o modo standard. Pode ver quando eu trabalho estendido aqui embaixo, olha, ele vai em 1, né? Isso que determina se vai ser maior o campo de arbitration aqui ou não. Mas então aqui no nosso caso standard a gente vai ficar em 0 aqui para dizer que é o standard. Aqui é um bit reservado e aqui é o tamanho, né? Ele vai ocupar aqui, olha, ele vai ocupar 4, né? 4 bits, porque de 6 aqui 2 são esses dois aqui, o resto é 4. 4 vai dizer o tamanho, qual o tamanho do dado, né? Que vai seguir depois. Então aqui, se a gente vai passar um byte só, ele vai ficar, são 4 bits, vai ficar 0, 0, 0, 0, 1, né? Que eu vou falar, eu vou transmitir somente um byte de dado, né? Aí na sequência vem virar aqui os 8 bits, ok? E o resto aqui são o check, né? O check, a verificação da consistência dos dados, né? Então eu tenho aqui fixo 16, mais 2 bits para reconhecimento e o final da mensagem. Então se você somar, né? Se você somar somente aqui, ó, o 12, o 6, pulando o dado aqui, 16, o 2 e o 7, isso dá os 44 bits. Aí mais 8 vezes 1, que no caso eu vou passar mais 8 bits, que é um byte aqui, tá? Então é assim que é feito o frame, né? Eu disse para vocês, eu não vou ficar, não é um curso para explicar todo o detalhe, mas eu estou só repassando aqui. Eu sempre coloco nos links aí cursos nos canais do YouTube, cursos bons, né? Para quem quer saber mais detalhe. E nada melhor também que analisar o manual de referência do microcontrolador que você estiver usando. Então essa é a ideia daqui de como que é o frame aqui no modo standard, tá? Ok? A próxima apresentação então é aquilo mesmo que nós passamos, mas só mostrando um pouco de sinais, né? Olha, esse aqui é um frame standard, né? Então aqui eu tenho lá os 11 bits de arbitração, aí eu só fui contando os bits aqui, dá os 52, os 44, mas os 8 de eu passar um byte só aqui, ó, no dado, ok? E como que é, né? Como que funciona então se o meu dado é 0 e 1, né? Então isso aqui é o meu nível lógico lá do TX que está entrando no transceiver e aqui já é o barramento, né? É o CAN high, CAN low, ok? Então quando eu tenho o dado é 0, né? Então o meu dado lógico aqui o bit é 0, mas observa que o meu CAN high e o meu CAN low, né? Ele tem esse aspecto, né? Uma está com potencial maior, o outro está com potencial menor, e isso vai aparecer uma diferença de potencial entre CAN high e CAN low. Quando eu vou transmitir 1, né? O nível lógico é 1 aqui, mas o que acontece? O meu CAN low e o CAN high basicamente têm o mesmo potencial, a diferença é mínima, né? Então isso é chamado de bit recessivo, nós vamos ver melhor, ok? E o outro, né, o oposto disso é o bit dominante, né? Quando o meu nível lógico é 0, então o meu bit é dominante, então aparece uma diferença de potencial. Se eu medir, né, eu colocar o osciloscópio entre a ponta de prova entre o CAN high e o CAN low, aparece uma diferença de potencial, e quando não aparece, né, ele é recessivo, ok? Assim que é tratado, esse é o protocolo mesmo da CAN. Então aqui é só uma demonstração dos sinais, ok? Falando um pouco mais sobre o bit recessivo dominante. Então, se eu não estou transmitindo nada no meu bus, então eu estou em recesso, né? Estou aguardando alguma coisa chegar. Então o bit lógico que eu tenho que ficar forçando, ele é um bit recessivo, né? Na lógica lá, o meu TX normalmente fica em 1, por isso que tem aquele resistor de pull-up. Ele fica sempre transmitindo 1, ok? Então se eu sempre fico lá, se o meu bus está recessivo, então a diferença entre o CAN high e o CAN low, ela não existe, é mínima, né? Porque os níveis dele, se você medir em relação ao 0, eles vão ter quase 2,5, né?
volts cada um. Então a diferença entre CAN high e CAN low é quase zero ou mínima, ok? Isso porque está em recesso. Quando eu começo a transmitir, um exemplo, fosse aqui o start off frame, né? O bit, quando eu puxo para baixo, eu faço ele virar dominante. Então quando no meu bit lógico é zero, aí o transceiver faz isso, né, para nós. Ele joga no barramento essa diferença. Então o CAN high ele eleva o potencial para o máximo e o CAN low vai para o seu mínimo. E se você medir entre o CAN high e o CAN low, você tem uma diferença aqui no caso, né? No caso aqui são 2 volts aqui, não está aparecendo aqui nesse exemplo só. Mas é isso. Esse é o que eu queria mostrar para vocês. Também falando um pouquinho aqui sobre a duração, né, de um bit, só para dar uma noção de velocidade de CAN, para vocês entenderem. Então, na nossa aplicação, a gente vai querer transmitir em 125 kilobits por segundo. Então, na verdade, é 125 mil bits por segundo. Então, qual a duração de um bit, né? Se eu consigo transferir 125 mil bits por segundo, então o inverso disso, eu tenho o tempo de 1 microsegundo. Um bit a duração de um bit é 1 microsegundo, né? Bem rápido, né? E essa não é a maior velocidade, ok? Então, qual é a duração então de um frame com apenas um byte de dado, né? Então, é 52 bits, conforme eu vi, né? Conforme vimos, vezes 8 microsegundos por bit, né? Então eu gasto aqui para passar um frame, só para ter uma ideia, 416 microsegundos é a duração para eu passar um frame quando o dado é apenas um byte, ok? E depois nós vamos explorar, numa próxima videoaula, a gente vai falar aqui, né, sobre o time quanta, que eu mostrei para vocês que na aplicação lá eu ia ter um vídeo específico para explicar. Quando a gente foi configurar o periférico CAN, lá tinha uns parâmetros que eu falei que ia explicar depois, e aqui é o link do site que aparece, né, que facilita e mostra também o conceito por trás disso aqui. Então vai ficar para uma próxima videoaula eu explicar sobre o time quanta, ok? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.